Nosso último momento aí está, a caminho da plenitude, e hoje nós vamos precisar passar por algumas estações: a estação misericórdia, a estação coração limpo, e não se assustem, mas uma mesma estação a qual estou nominando de paz, perseguição. Paz, perseguição. O texto aí está, Mateus capítulo 5, e agora eu vou fazer a leitura de todos os versos, do versículo 1 ao versículo 12. Ofereço também aos irmãos, tomo a liberdade de fazê-lo, este endereço que aí está, onde eu tenho publicado alguns textos, uns links de alguns sermões, e de alguma forma eu vou tentar também colocar algum link com o material, os arquivos, o PowerPoint dessas reflexões que tenho feito aqui. Mas quero também dizer que eles já estão no computador que serve a esta assembleia, e nós entendemos que certamente, se Deus colocar no seu coração o propósito de usá-los, faça-o, porque nada disso me pertence, sempre pertenceu ao Senhor. Eu não sou dono de coisa alguma, absolutamente. Mas antes de ler o texto, deixa eu só dizer o seguinte: eu tenho usado a expressão expresso da felicidade. Tenho dito e tenho lido as bem-aventuranças como se fosse um processo, como se fosse uma caminhada. E eu quero que os irmãos e irmãs saibam que quando assim faço, não faço apenas como recurso, talvez até um recurso poético, de forma alguma. Eu vou mostrar-lhes um trecho do trabalho de Chouraqui. Chouraqui é um filólogo, ele é francês, e ele é um especialista nas línguas das Escrituras Sagradas. E é interessante que, escrevendo sobre as bem-aventuranças, ele vai dizer o que está aí. Ele diz o seguinte: Yeshua, que é a pronúncia do nome de Jesus na língua hebraica, não diz a palavra makarioi, de onde vem a palavra makarios, que seria a palavra grega, por uma razão simples. Chouraqui, ele sustenta que Jesus falou hebraico e aramaico. E ele então diz que Jesus, ele deve ter pronunciado a palavra Ashrei. E essa palavra Ashrei, ele diz, é a mesma palavra que aparece no Salmo de número 1 e no Salmo de número 119. Ashur, pé, achar, caminhar. E ele então começa a defender uma tradução completamente diferente das bem-aventuranças a partir disso. E mais tarde ele vai explicar que Mateus, o escritor deste evangelho, imperturbavelmente fiel às traduções do judaísmo helenístico, ou seja, do judaísmo que sofreu a influência de Hélade, do helenismo, da cultura grega, tanto em seu pensamento quanto em sua língua. O texto, uma vez escrito na língua grega, quando foi escrito, então Mateus teria traduzido o termo Ashrei pela expressão makarioi. E ele teria feito isso, segundo Chouraqui, a partir do que ele chama da equivalência imposta pelo uso do LXX, da Septuaginta, daquela que teria sido a tradução feita no ano 70, na cidade de Alexandria, quem sabe por 70 sábios, do texto da língua hebraica para a língua grega. E toda vez que os tradutores viram a palavra Ashrei, eles traduziram por makarioi. E Mateus teria sido conduzido nisto. O que é que isso nos leva então? Segundo Chouraqui, na verdade, a expressão bem-aventuranças deveria ser marchemos, ou marchai, caminhai, peguem o expresso da felicidade. Vejam que bem-aventurança é um processo, que santidade, plenitude do Espírito é um processo, não é um ponto de partida, nem um ponto de chegada, é uma caminhada. Eu falei tudo isso só para dizer-lhes e sustentar a ideia de que o convite aberto no início deste sermão, chamado Sermão do Monte, é um convite para que o povo de Deus se ponha em movimento. É para que nós, como servos e servas do Senhor, possamos nos colocar em movimento, num processo de caminhada em busca da plenitude. Mas dito essas coisas, deixa eu ler o texto sagrado, tá certo? Começa o texto sagrado dizendo assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo:
Bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Este é o texto sagrado. Vamos passar então agora para a primeira das estações do dia. Chegamos à estação misericórdia. Misericórdia, o que vem a ser isto? O que vem a ser esta expressão? O que significa? Eu vou proceder da mesma forma como fiz até aqui. Trago para os irmãos e irmãs as opiniões de alguns teólogos quando se debruçam sobre a expressão misericórdia. O primeiro dele, Brodus. Quando Brodus vai trabalhar com este conceito de misericórdia, ele diz o seguinte: ele diz que a palavra original significa também a ideia de compaixão e implica um desejo de remover os males que provocam a compaixão. Notem que há duas direções nessa definição. Primeiro, a ideia de sentimento. Ele estabelece, portanto, que compaixão tem a ver com sentimento, tem a ver com um olhar compassivo. Existe uma diferença muito clara entre o olhar compassivo e o olhar passivo. O olhar passivo ele é indiferente. O olhar passivo ele não se envolve, mas o olhar compassivo é o olhar que faz da dor do outro a minha dor. É o olhar que se manifesta na intenção não somente de sentir. E aí caminhamos não mais para o sentimento, para a emoção, mas para a ação, para uma decisão. E então Brodus diz que misericórdia não é somente ter um olhar compassivo, é desejar remover os males que provocam a compaixão. O olhar de compassivo, o olhar de compaixão, ele nos leva a uma atitude. Ele produz, ele gera um desconforto em relação à realidade que está à minha volta. E eu me torno um instrumento de mudança desta realidade. É verdade, Brodus me parece estar certo. Aliás, eu quero falar aqui, mostrar-lhes 2 versos das Escrituras. O primeiro que mostra que a paternidade da misericórdia é o próprio Deus. Deus é o Pai da misericórdia. E quando exercitamos a misericórdia, nós nos assemelhamos a Ele. Está escrito no texto da 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, que bendito, louvado seja Deus por aquilo que Ele é, não simplesmente por aquilo que Ele faz. E aí o texto começa a descrever a teologia do verso. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Só que é um texto difícil, e eu vou logo lhes dizer, não vou trabalhar a questão da eleição. Alguém já disse, um professor na área de teologia disse, olha, vá trabalhar com a doutrina da eleição e você pode perder o juízo. Ignore-a e você vai perder a salvação. Então, para evitar isto, eu prefiro não tratá-la nesses termos, apenas dizer-lhes aquilo que Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 9, verso 18, afirma. Ele diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Portanto, misericórdia também é uma decisão. O que faço aqui é estabelecer, como possível resposta àquela pergunta, o que é que significa misericórdia? Misericórdia como sentimento, misericórdia como atitude. Mas trouxe também uma outra opinião acerca disso. Novamente, Lloyd Jones. Ele vai dizer que a graça é especialmente vinculada aos homens em seus pecados. Isso para mim é interessante, porque nestas afirmações, Lloyd Jones ele faz a diferença, ou estabelece a diferença entre o que é graça e o que é misericórdia. A graça tem a ver com a ação de Deus diante dos meus pecados e dos seus pecados. E misericórdia, diz aqui, a misericórdia é especialmente associada aos homens em sua miséria.
Em minha situação de fragilidade, nas minhas dificuldades, nos meus problemas, a ação é misericórdia. E aliás, a palavra misericórdia, cordia ou cardia ou córdia, tem a ver com o coração. É transformar a miséria à minha volta em algo do coração, é enxergar com o coração. Você sabe que é capaz, sim, é possível, sim, enxergar com o coração, não somente com os olhos. Portanto, quando você enxerga com o coração, é porque você descobriu o que significa de fato a visão da misericórdia. Vou ao texto sagrado, e o que é que eu percebo? Lamentações capítulo 3, 22, o que é que ela diz? O que é que o texto na verdade diz? Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Deus é um Deus de misericórdia, e de misericórdia que se renova sobre cada um de nós. Mas fui adiante, e trouxe mais uma vez a opinião de um teólogo brasileiro, do Ariovaldo Ramos. E quando ele vai falar sobre misericórdia, ele diz que os misericordiosos são aqueles que não olham para o ser humano baseado nos seus erros, mas no amor com que Deus os ama. Isso não é fácil, irmãos, não é fácil, porque normalmente quando eu olho o outro e quando eu avalio o outro, eu avalio pelas atitudes, a mim mesmo eu avalio pelas intenções. Normalmente eu digo assim, eu não tive a intenção de fazer isto, mas se o outro me disser que essa não foi a sua intenção, eu ignoro o seu argumento, porque eu vou tratá-lo em função de suas atitudes. Eu acredito que se eu estivesse caminhando pela Palestina ao lado de Jesus, quando Jesus olhou para aquele homem sobre uma árvore, certamente eu não conseguiria olhar outra coisa e enxergar outra coisa a não ser um publicano, o maior dos publicanos, o príncipe dos publicanos. Eu não iria enxergar uma outra coisa a não ser um homem que se corrompeu. Eu não iria enxergar outra coisa a não ser um traidor. Mas Jesus, quando olha aquele homem, ele vê diferente. Ele enxerga não as suas limitações, mas as suas potencialidades. Ele vê a possibilidade daquele homem se tornar alvo da salvação e diz, olha, eu quero pousar na tua casa. Se eu passasse pelo mar da Galileia, eu só iria enxergar pescadores. Eu não iria enxergar apóstolos, irmãos. Eu não iria. Se eu passasse pela coletoria, eu só iria enxergar mais um publicano sentado. Mas Jesus passa por ali e vê alguém, olha para aquele homem chamado Mateus e diz, segue-me. Eu tenho uma certeza que um dia também Deus nos olhou assim. E apesar das minhas limitações, das suas limitações, das minhas imperfeições, das suas imperfeições, Deus olha para cada um de nós com um olhar que só Ele tem, e que eu preciso aprender a enxergar assim, com os olhos da misericórdia. Jesus, no capítulo 9, verso de número 11, foi alvo da indignação dos fariseus. E os fariseus, provavelmente Jesus está na casa do próprio Mateus, celebrando a sua opção radical. Ele agora reúne os amigos, Jesus vai à sua casa, provavelmente as pessoas devem estar perguntando, mas Mateus, por que você largou tudo isso? Ele disse, porque um homem chamado Jesus de Nazaré passou pela coletoria e me chamou para segui-lo. Você está louco? Não, estava louco antes, agora finalmente eu me encontrei. E ele reúne, e os amigos de um publicano são outros publicanos. Só que os fariseus, quando observam isso, eles veem Jesus com misericórdia demais e religião de menos. Os fariseus, essa coisa de religião, irmãos, é muito perigosa. Tenham muito cuidado com essa coisa chamada religião, que às vezes há religião demais e pouquíssima misericórdia. Bom, mas vou voltar ao Shuraki. Shuraki depois, quando na continuação do seu trabalho, ele vai dizer algo preciosíssimo. Ele está trabalhando somente com este conceito que aqui apresento, a ideia de misericórdia. E veja como ficou a tradução oferecida por Shuraki. Ele diz assim, em marcha, lembram-se que ele não defende a ideia de bem-aventurados, mas de um povo que só se coloca em marcha, em movimento. E ele diz assim, em marcha os matriciais, sim, eles serão matriciados. Eu sei que eu vivo num tempo em que matricial é coisa de impressora matricial, mas tem a ver com matriz, tem a ver com maternidade, tem a ver com útero.
Aí vejam o que acontece. Ele diz que a palavra hebraica usada por Jesus, não na língua grega, mas na língua hebraica depois, faz referência ao útero de uma mulher. Rachan, amar profundamente, ter misericórdia, ser matriz, ter afeição terna, ter compaixão. Estão entendendo o que esse texto nos leva a pensar? Que misericórdia é aquela capacidade de trazer o problema do outro para dentro de mim, de sentir-me mãe, de dar à luz, de sentir e de ver o outro como meu próprio filho. Eu vou fazer um parênteses aqui, posso? Deixe-me dizer, é possível que aqui tenha algumas mulheres que se tornaram mães por adoção e talvez entendam perfeitamente, melhor do que qualquer um de nós, o que quer dizer uma expressão como esta: você se tornou matricial. Você trouxe o outro de fora para se tornar o outro de dentro. Você transformou uma realidade que não era sua, que não foi gerada no seu corpo, como um verdadeiro filho do seu útero. É isso que misericórdia significa. É tornar-me parte da sua história. E eu digo isso com toda satisfação, porque eu tenho 4 filhos e 3 dos meus filhos são por adoção. 3 dos meus filhos são por adoção. Nunca tivemos, eu e a Cláudia, qualquer dificuldade em relação à reprodução, mas foi algo que nós colocamos no nosso coração desde que namorávamos. Continuamos namorando, mesmo depois de casado, mas naquela ocasião, quando não casados éramos, nós colocamos isso diante de Deus. Portanto, isto é o que significa matricial. Ah, pastor, mas isso é uma linguagem só poética, não é não? Quantos pastores estão aqui? Deixa eu perguntar de novo. Pastores, levantem suas mãos. Ok, obrigado. Deixa eu mostrar-lhes uma coisa. Paulo está escrevendo à igreja lá na Galácia, e veja o que ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não precisa concordar comigo não, mas você já se sentiu mãe do seu rebanho, meu irmão? Você já percebeu que em alguns momentos é esse o sentimento? Pois aí está. Isso significa misericórdia, ser matricial. Apenas para podermos avançar nas próximas estações, vamos tentar então estabelecer o que vimos. Misericórdia como sentimento e como atitude. Misericórdia como uma ação efetiva para remover os males, uma ação de socorro. Misericórdia como enxergar o outro com os olhos de Deus. Misericórdia como carregar dentro de si, dentro do seu próprio útero, a dor alheia, carregar como mãe. Mas lembra daquela coisa de religião, que eu disse que religião é um negócio muito perigoso? Eu penso que o maior inimigo, a maior ameaça à misericórdia não é outra coisa senão o formalismo religioso. Naquele mesmo texto em que Jesus está sendo criticado por ter misericórdia demais, lá na casa do fariseu, com os fariseus, na casa do publicano, o diálogo continua e Jesus denuncia a hipocrisia religiosa daquela gente, dizendo assim: vocês são tão inteligentes, conhecem tanta coisa, mas são ignorantes em relação à misericórdia. Se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenaríeis os inocentes. Apenas como ilustração, eu não vou contar a história porque eu acredito que todos conhecem a chamada parábola do bom samaritano. Tenta ler a parábola do bom samaritano como este conflito, de um lado o formalismo religioso, do outro lado a misericórdia. E como às vezes a religião expulsa do seu templo o exercício da misericórdia. Como às vezes, em nome da religiosidade, nós anulamos e destruímos a ação de misericórdia. Veja se não é assim. Porque o texto está mostrando que a misericórdia precisa estar como uma questão que envolve o acidental, o não planejado, o comum. Quando um servo, uma serva de Deus só consegue compartilhar o evangelho quando tem uma camisa de uma operação missionária, quando só consegue ser gentil quando está nas paredes do templo, isso é religião demais e misericórdia de menos. O texto está dizendo que é no dia a dia, é no caminhar da estrada que vai de Jerusalém a Jericó. O que o texto está mostrando é que os riscos pesam sobre todos. Aqueles que por ali passaram, sacerdotes e levitas, poderiam ter sido as vítimas daquilo que aconteceu.
O que o texto parece mostrar é este quadro, de muita religião e nenhuma misericórdia. Todos os sermões e estudos que você já fez ou já ouviu falam sobre isso, que certamente o levita e o sacerdote não queriam parar porque eles eram homens da religião e não poderiam sujar-se, tornar-se imundos no contato com a miséria humana. E novamente, irmãos, é uma questão de úteros. Caso contrário, você passa de largo. O olhar deixa de ser compassivo e passa a ser um olhar passivo. E finalmente a ideia de que há sempre um preço a ser pago em nome dessa tal misericórdia. Mas tem uma bênção prometida àqueles que aprendem o caminho da misericórdia, que passam pela estação misericórdia. O texto sagrado diz: porque eles alcançarão misericórdia. Algumas coisas da vida a gente só aprende a partir da lei da semeadura e da colheita. Eu tenho visto algumas pessoas que quando chegam na terceira idade ou quando chegam à maturidade, querem colher sementes que nunca plantou. Sementes que nunca foram plantadas. Agora é bom ter cuidado, porque o texto sagrado não estabelece uma questão de causa e efeito. Exercite a misericórdia para então receber a misericórdia. É somente um hebraísmo, é somente um vínculo estabelecido entre as duas ações. É como se o texto dissesse: são dois lados de uma mesma moeda. Porque caso contrário, irmãos, nós jamais seríamos perdoados. Por exemplo, no mesmo hebraísmo, Jesus nos ensina a orar: e perdoa os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se Deus fosse me perdoar assim como, irmãos, eu estaria, a não ser que haja algum outro ou outra aqui a quem Deus ainda esteja devendo perdão, de tão perdoador ou perdoadora que seja este homem ou esta mulher. Perdão tem a ver com graça, a graça de Deus derramada. O perdão de Deus se torna causa para que eu perdoe. Não é o meu perdão, não é o meu perdão, Ele me amou primeiro. Eu creio que Ele me amou primeiro, irmãos. E ainda mais, se nós continuássemos assim pensando, nós iríamos destruir a doutrina da graça. Passaríamos a imaginar a salvação como salvação meritória, em função dos méritos meus ou seus. Portanto, a ideia do texto é a ideia de refletir aquilo que eu já tenho recebido da parte de Deus. Eu perdoo porque eu descobri o que significa perdão no dia em que fui perdoado. É impressionante porque Zaqueu, depois daquele encontro com Jesus, lembram-se? Senhor, se eu defraudei alguém, se eu fiz isso, eu errei, eu vou consertar. Esse é o grande sinal de alguém que foi verdadeiramente perdoado. Ele aprende a perdoar. De alguém que foi amado, ele aprende então a amar, a tratar o outro como Deus tem tratado. É por isso que no Antigo Testamento se falava muito e se sustentou durante muito tempo que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Mas um dia Jesus tornou isso ainda mais difícil, porque Ele disse para mim e para você que Ele tinha um novo mandamento, e nós deveríamos exercitar o amor mútuo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se já era difícil amar o outro em função do meu amor pessoal, usando o meu amor próprio como medida, imagine quando Deus me convida a amar você como Ele me ama. Só a graça de Deus, só la gratia, irmão, só la gratia. A misericórdia, portanto, para o cristão não é uma questão somente de sentimento, é uma questão de obediência e de submissão. No final daquela parábola chamada do bom samaritano, ele olha para aquela gente e faz uma pergunta: vocês se lembram? Quem parece que foi o próximo? E a resposta de Jesus é diferente daquilo que normalmente você e eu costumamos pensar. Eu não sei se você já percebeu, mas quem foi o próximo? Aquela pessoa que estava caída à margem. Ele é o meu próximo, a quem eu preciso. Não. O próximo no texto sagrado não é uma atitude passiva. Ser próximo tem a ver com ação. Veja se não é assim. Porque quem é o próximo? O que usou de misericórdia. O próximo é aquele que se aproxima. O próximo não é aquela pessoa que você vê passando e caminhando, está ali jogado, não. O próximo será você, se você dele se aproximar. Proximidade ou afastamento é determinado por essa palavra chamada misericórdia. E nós precisamos nos tornar próximos, irmãos.
Nós precisamos estreitar. E aí o texto diz, olha, vai e faze. A questão não é ter isso como conceito, é ter isso como atitude. Parece-me que passei algum tempo a mais aqui na nossa estação, mas vou avançar. A segunda estação é a estação Coração Limpo. Tudo bem? Chegamos juntos à segunda estação do dia de hoje. Nessa estação, permitam-me apresentar-lhes o que eu chamo dos 3 tipos de pureza que aparecem no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus. O primeiro tipo de pureza é a pureza do estilo farisaico, ou a pureza dos fariseus. Mas pastor, como é a pureza dos fariseus? É simples, é pureza por fora e sujeira por dentro. O texto sagrado vai dizer que Jesus olha para aquela gente e diz, vocês são hipócritas, vocês representam, e a pureza de vocês é pureza cênica, é pureza não somente cênica, mas cínica. Talvez as duas, cênica e cínica. Cínica porque cênica ou cênica porque cínica, eu já não sei. Mas o fato é que Jesus olha para os fariseus e diz, vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas o interior está cheio de... Isto é pureza ao estilo farisaico. Existe um outro tipo de pureza que é a pureza do estilo Pôncio Pilatiano. Pôncio Pilatiano, ficou boa a expressão. Ou a pureza segundo Pilatos. A pureza segundo Pilatos vira um evento, e um evento pirotécnico. Ele se reúne no meio da multidão e simplesmente, diz o texto sagrado, vendo que não aproveitava, ele era extremamente supersticioso, a mulher dele disse, olha, não mexa neste homem porque eu tive um sonho durante a noite com ele. Olha, quando mulher diz alguma coisa assim, tenha cuidado. Eu não sei o que Deus fez no momento da criação, mas quando a mulher olhar para o pastor e disser, meu amor, tenha cuidado obedeça, meu irmão. Eu não sei o que é, que revelação angelical é esta, mas o fato é que a mulher de Herodes olhou para ele e disse, olha, não mexa com esse homem, eu tive um sonho com ele, e ele resolveu então revelar a pureza do ponto de vista de Pilatos. Ele faz uma cena, ele lava as mãos diante de todo mundo e diz, eu estou inocente do sangue desse justo. Isso é pureza de personagem, de papel, não é pureza de pessoa. A pessoa está suja, mas o personagem parece limpo. Na hora de estar diante das multidões, ele se apresenta como puro, mas o caráter é aquilo que eu e você, nós somos quando ninguém está por perto, quando ninguém está olhando. Não é a sua reputação, não é a impressão que você passa às pessoas, mas a pureza do ponto de vista de Pilatos me parece mais associada ao espetáculo do que qualquer outra coisa. E olha que ele era um político, viu, gente? Ainda bem que os nossos não são assim. Bom, mas ainda tem um outro tipo de pureza, eu acho que aparece também no Evangelho de Mateus, que é a pureza do Cristo. Quando Cristo vai tratar da pureza farisaica, ele diz, gente, limpa primeiro o interior. Limpa primeiro o interior. A gente precisa parar com essa preocupação em relação à superficialidade das coisas, à aparência das coisas. Ele coloca profundidade na dimensão da espiritualidade. Ele estabelece o princípio da primazia do interior. E aí o texto prossegue dizendo, para que também o exterior fique limpo. Em relação a Pilatos, a Bíblia diz que Jesus nem deu palavra, nem respondeu àquele homem. E aquilo causou um impacto grande. A pureza do Cristo, irmãos, é pureza que se revela em todo tempo, ou a todo tempo. É pureza revelada pela graça, é pureza revelada nos seus atos, nas atitudes, em todos os momentos. É pureza constante. Existem 4 aplicações para esta palavra que significa pureza no Novo Testamento. A primeira é de uma roupa suja que foi lavada. Me ajudem, amadas irmãs. Eu estou falando de roupa suja, daquela roupa que seu marido acabou de chegar, os seus filhos, aqui na Bahia chama baba ainda, não é? Chegou do baba, e choveu, estava tudo enlameado. Aí chega aquela criatura, minha irmã, e começa a entrar em casa, e a irmã diz, para, vai lá para a área de serviço, tira a roupa lá, jogue lá aquele seu meião, jogue lá a sua roupa, deixe lá dentro do balde. Você vai tomar banho lá fora. Pronto, é mais ou menos isso. A pureza
é essa ação que torna aquilo que é sujo em algo profundamente limpo. É impressionante, mas o povo de Deus, quando se reúne, normalmente a gente leva as nossas trouxas para serem lavadas, né, nas celebrações. Trouxe sua roupa hoje? Trouxe sua roupa suja hoje? Porque dizem que roupa suja a gente lava em casa, né? Mas a roupa da alma a gente lava assim. É na presença de Deus, irmãos. E isso significa pureza. Lavar aquilo que estava sujo. Também essa palavra era usada para o trigo. Quando o trigo deixava para lá a palha, aí ele se tornava puro. Ou no exército, quando haviam descontentes e medrosos, e essa gente saía do exército, o exército então ficou puro. Uma outra forma de trabalhar o conceito de pureza tinha a ver com o vinho ou o leite não adulterado. Os irmãos podem imaginar que faziam isso no tempo de Jesus? Adulteravam o leite. Eu não sei onde aquela gente tinha. Imagine se hoje fizessem isso, irmãos. Onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos? Portanto, o leite e o vinho não adulterado era o leite puro. Aí a ideia de pureza. Mas finalmente também esse conceito de pureza era atrelado ao ouro, trabalhado pelo Olives, quando era submetido ao fogo. Quando depois do fogo, então ele se tornava puro. Puro. Olha, meus irmãos e irmãs, tenham cuidado quando cantam, viu? Quando você diz assim, eu quero ser puro, Senhor, lá vem fogo. Ó Deus, purifica a minha vida, lá vem fogo. Porque sujeira, irmãos, impureza, às vezes é só no fogo que ela é destruída. Então toda vez que cantar, viu, uma canção assim, lembre-se que você está se colocando na mão do ourives. Você está dizendo, ateia o fogo do alto céu. É assim que funciona. Eu tenho aprendido que um coração puro é aquele coração que chama de tesouro aquilo que de fato é importante. No Sermão do Monte que prossegue, Jesus olha para aquela gente e diz assim, olha, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração puro sabe separar, irmãos, o que de fato tem valor daquilo que não tem valor algum. Eu tenho percebido que um coração puro, ele não se ausenta no momento da adoração. Isso pode parecer estranho, mas algumas vezes nós deixamos o coração fora do processo de adoração. Há um instante, nesse mesmo Evangelho de Mateus, eu tenho insistido no sentido de trazer textos também elaborados pelo mesmo Evangelho, que Jesus olha para aquela gente e diz, olha, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu tenho aprendido que um coração puro sabe que tudo é uma questão de caráter. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau. Deixa eu dizer uma coisa, vou fazer um outro parênteses aqui. Olha, meu irmão, não fica esperando coisas boas de um homem, de uma mulher, cuja alma, cujo caráter carece, não sabe o que significa bondade. E às vezes grande parte de sua frustração é porque você entregou sua vida nas mãos de alguém que nunca teve caráter e agora está esperando que os frutos sejam doces. Não se pode colher frutos de espinheiros. Fechei aqui a observação. Eu não sei porque eu disse isso aqui, que eu não estava pensando em dizer. Mas olha, o coração puro também, ele não subestima o poder do pecado. E isso é importante? Sim, é importante. O texto sagrado, e aí eu volto àquele verso que mostrei acerca do adultério, quando ele dizia, olha, basta olhar, desejar no coração, em seu coração, o processo do adultério, da traição, já começou. Hoje em dia eu tenho percebido que algumas pessoas querem me fazer acreditar que o adultério, por exemplo, virtual não é adultério. Porque se era virtual, pastor, não era real. Se não era real, não houve pecado. Graças a Deus que Jesus se antecipou. E disse, meu amigo, adultério não é uma questão simplesmente de ação. A traição emocional, ela é o início de tudo. E ninguém quer ser amado sem ser amor de coração, sem ser amor de verdade, sem ser amor por inteiro.
O coração puro sabe a diferença entre essas coisas, irmãos. Por quê? Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos. É aqui que todas essas questões são mais frágeis. Elas só estão nascendo. E é aqui que eu preciso policiar-me, vigiar, pedir a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, o texto depois vai dizer que os puros de coração, eles verão a Deus. Vão ver. E quando o coração não está puro, você não enxerga Deus em lugar nenhum. Deus está gritando à sua volta e você não escuta. Deus está revelando sua vontade e você não escuta, não percebe. Entra do templo, sai do templo, abre a palavra, lê a palavra, mas não enxerga. O problema não está em Deus, o problema está nos meus olhos e seus olhos, embotados, incapaz de perceber. Mas quando o coração é puro, eu me lembro um dia desses, que eu conversei com uma pessoa de nossa igreja que está passando por uma situação muito delicada com a família. E o interessante é que neste processo, lá em Maceió, os últimos carros que foram emplacados, as 3 primeiras letras são O-R-E, que formam a expressão ore. E essa pessoa estava dirigindo e de repente um carro passou à frente dele. E ele, com aquela preocupação que da alma, o filho com câncer, numa situação difícil, ele olhou para aquela placa e agradeceu a Deus por conta de uma placa. Ele veio conversar isso comigo: pastor, Deus falou comigo através daquela placa. Isso parece tão ingênuo, né? Parece tão infantil, mas é isso. O olhar de uma criança é puro. É o olhar puro que às vezes percebe. Eu, com toda a minha racionalidade, ia dizer: não, isso não é uma explicação. Olha, o Detran está emplacando os carros agora com essas 3 letras. Aquele carro não falou ao seu coração. Perdi a pureza, perdi a ingenuidade. Porque quando você está bem com Deus, você enxerga Deus em tudo na sua vida. Tudo na sua vida. É uma música que você ouve, é um sermão, é uma leitura da palavra, qualquer sinal, você consegue enxergar a face de Deus. Bom, meus irmãos e irmãs, mas eu tenho aqui uma certeza. E qual é a certeza? Eu sei que o meu Redentor vive, e eu vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Você acredita nisso? Que veremos o Senhor na eternidade? Quantos querem vê-lo agora? Amém. Olha que eu falei da eternidade, viu? Mas a gente não precisa ir para a eternidade para enxergar a face de Deus, irmãos. Não precisamos, não. Não precisamos mesmo. Querem saber por quê? Porque a gente precisa primeiro orar, dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque o servo de Deus, ele consegue enxergar até a face do Senhor. Vejam só, uma certeza, uma oração, um compromisso. A Bíblia me diz que quando a misericórdia se associa a um coração puro, eu consigo enxergar até a face de Deus no seu rosto. O texto sagrado vai dizer que todas as vezes que uma ação dessas, movida pela misericórdia, é realizada, foi realizada para o próprio Senhor. Você consegue enxergar a face de Deus na face das pessoas que estão à sua volta? Isso é sinal de pureza da alma, irmãos. Houve um tempo em que uma criança, quando se aproximava, para todos nós era sinal da graça de Deus. Hoje, vivemos numa sociedade que quando um menor se aproxima, aquilo já nos causa alguma apreensão. Há algo de cruel e satânico no meio dessa sociedade em que vivemos, irmãos. Mas eu já usei tanto do tempo, mas eu vou me embora mesmo daqui a pouco, vou voltar, deixo o problema com a mesa, comissão de programa, presidente, mas vou tentar ser o máximo breve, porque precisamos chegar na próxima estação que nominei de paz e perseguição. Por que fiz o batismo desta estação com os 2 nomes? Porque não consigo separá-las, e vou dizer-lhes por quê. Porque eu entendo que de um lado eu tenho uma missão, mas essa missão, ela é fruto talvez da soma do propósito de Deus em tudo isso, e o preço que precisa ser pago para a realização de tal propósito. Quando eu penso somente no propósito, o que eu vejo? A Bíblia me diz que o Evangelho é o Evangelho da paz. A paz é a essência do Evangelho. Paz na terra entre os homens. Quando eu leio o Evangelho,
eu percebo aquilo que Paulo mais tarde vai dizer. O que é que ele diz lá? Que ele evangelizou a paz. Paz e evangelho não se separam. E mais do que isso, a Bíblia diz que nós somos chamados para viver em paz. Paz, sempre paz. Ele é o príncipe da paz. Mas se por um instante eu esqueço a ideia de propósito e penso no preço, no mesmo evangelho de Mateus, um evangelho escrito para judeus convertidos ao cristianismo, a Bíblia diz assim, palavras de Jesus: não cuideis que vim trazer a paz. Não vim trazer paz, mas espada. E depois isso é explicado. Tenha calma, tenha calma. Isso é explicado quando o texto diz que os inimigos do homem serão os seus familiares. Eu já estive em alguns países onde nós temos trabalho missionário, especialmente em países de grande maioria muçulmana. Eu me lembro que uma ocasião um missionário veio dizer-me que ele estava profundamente inquieto, porque todas as vezes que ele anunciava o evangelho e aquela pessoa se convertia, ele colocava sobre aquela pessoa um peso enorme, porque ela normalmente era expulsa de casa, ela era espancada, ela perdia isto, perdia aquilo, e ele dizia que se sentia responsável pela dor provocada pela espada. Foi então que eu abri o texto bíblico e disse a ele: isto é o que o evangelho promove. Porque algumas vezes fazer opção pelo evangelho significa colocar-se em uma situação de risco, em uma situação de conflito. Defender valores, defender princípios em nossa sociedade hoje transformou-se em exposição ao risco. Nunca poderemos separar o preço do propósito de Deus em nossa missão, irmãos. Por isso que eu entendo que paz e perseguição aparecem juntas no texto sagrado. E quando o texto fala de paz, irmãos, não é paz como uma disposição natural. Não tem as pessoas que naturalmente são pacíficas. Você olha para aquela pessoa é tão bom, né? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, não cria problema por nada, mas não é disso que a Bíblia está falando, não. A paz aqui não é complacência também. Já viu aquela pessoa que tanto faz como tanto fez, não se mete em nada, não fala nada? Cria o que eu chamo aqui de uma postura evitacionista. Tem um problema, eu faço de conta que eu não estou vendo, você faz de conta que não está fazendo, está tudo bem. Eu vou evitar problemas, eu não vou falar mais sobre o assunto, pastor, porque se eu falar é problema. Eu quero a paz. Isso não é paz. A paz não tem a ver com isso. A paz tem a ver com a solução do problema. A paz tem a ver com a convergência e não simplesmente a manutenção de lados opostos. A paz não é simplesmente deixar o tempo passar, porque tempo por si só não cura. Quem cura é Deus. Quem cura é o Espírito Santo de Deus no tempo. Se o tempo simplesmente passa, às vezes as raízes da amargura só conseguem se aprofundar. Por isso, paz é muito mais do que tudo isso. A palavra paz, segundo o Hernandes Lopes, eu acho que muitos já devem ter escutado seus sermões, ele diz que não significa ausência de conflito, mas inclui o bem-estar geral do homem, a libertação do mal, a presença de todas as coisas boas. A paz, segundo ele, é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. O Tasker, que é um comentarista do Novo Testamento, ele vai dizer que os pacificadores são os que estão em paz com Deus, são os que mostram ser verdadeiramente filhos de Deus. E notem que aqui a paz, a felicidade não é estar em paz, é promover a paz. A minha relação e a sua relação com a paz não é uma relação de ausência de ação. Eu não sou o alvo, eu sou o protagonista, eu sou o construtor disso que o texto sagrado chama de paz. Os que mostram ser verdadeiramente filhos de Deus, esforçando-se para aproveitar qualquer oportunidade que ele se abra para efetuar a reconciliação entre aqueles que estão em desavença. Creio nisso, irmãos. E vou passar para os irmãos o trecho de um dos sermões célebres de Martin Luther King. Pouco tempo depois ele veio a ser morto, porque defendeu a paz. Vejam o sermão dele, ele diz assim: infelizmente a história transforma algumas pessoas em oprimidas e outras em opressoras. E há 3 formas pelas quais os indivíduos oprimidos podem lidar com a opressão. Uma delas é se levantar contra os opressores com violência física e ódio corrosivo, mas este não é o caminho, pois o perigo e a fragilidade deste método são sua futilidade. A violência cria mais problemas sociais do que soluções. Como disse várias vezes, se o negro sucumbir à tentação de usar a violência em sua batalha,
As gerações que ainda não nasceram receberão uma longa e desoladora noite de amargura. E nosso principal legado ao futuro será um eterno reinado de caos sem sentido. A violência não é o caminho. Então, nesta manhã, enquanto olho em seus olhos e nos olhos de todos os meus irmãos do Alabama e de toda a América e do mundo, digo a vocês: eu te amo, prefiro morrer a odiá-lo. Sou tolo bastante para crer que através do poder deste amor, até os homens mais inflexíveis serão transformados. E aí estaremos no reino de Deus. Poderemos nos matricular na universidade da vida eterna, pois teremos o poder de amar nossos inimigos, abençoar as pessoas que praguejaram contra nós, até decidirmos ser bons com as pessoas que nos odiavam, até orarmos pelas pessoas que nos usaram. Pastor, viu? Pastor Batista. Jesus nos ensina, irmãos, que sem a paz a adoração não faz sentido algum. Lembram-se do texto? Se você lembrar de ofertar ao Senhor, percebe que alguém tem algo contra você, o primeiro gesto de adoração é a paz, e depois a oferta. Jesus nos ensina que buscar a paz é sempre o melhor caminho. É Ele quem diz no próprio Sermão do Monte: você está percebendo que as coisas podem se tornar piores, então concilia-te depressa. A prioridade de sua agenda é a conciliação, é a paz. Depois Jesus nos ensina que o amor é a única forma de vencer o inimigo. Vejam os imperativos, ali estão: amai, bendizei, fazei o bem, orai. Cada um deles, irmãos, ocupa um papel importante neste processo de destruir a violência através do exercício da paz, de uma atitude pacificadora. E querem saber quais foram as promessas para a gente assim? 2 promessas e certezas. A primeira: pois serão chamados filhos de Deus. Segundo, porque deles é o reino dos céus. Quero concluir dizendo-lhes ainda algumas verdades. A primeira delas é que, por mais custosa que seja a paz, ela é divina. E por mais confortável que pareça a indiferença, ela é satânica. Às vezes a indiferença nos dá uma sensação de bem-estar, mas isso não vem de Deus, não, irmãos. A paz é divina. Posso fazer-lhe uma pergunta e eu não quero trazer-lhes nenhuma dificuldade, mas quem são as pessoas com as quais você tem tido dificuldade hoje de relacionamento? Dentro da estrutura familiar, dentro da sua relação com a igreja, no exercício do seu ministério. Quem são elas? Consegue identificar? Eu quero sugerir as mesmas palavras de Jesus: ame, bendiga, faça o bem e ore. Ou a sua vida de oração vai destruir este ódio, ou o ódio vai destruir a sua vida de oração. Mas as duas coisas não caminham juntas, irmãos. Não caminham. Pare de tentar identificar os planos de Deus para a sua vida usando o critério do confortável. Quem escolhe ser pacificador já sabe o preço. E lembre-se também que as armas que serão usadas contra você já foram usadas, irmãos, e já são muito conhecidas. Satanás, ele não tem muita criatividade, aliás, não tem criatividade nenhum, poder criador nenhum. É sempre assim: perseguição, mentira, perseguição, mentira. Mas termino assim como fiz ontem. Lembram-se? Primeira estação, misericórdia. Segunda estação, coração puro. Terceira estação, a paz. Quarta estação, a perseguição. Qual dessas coisas lhe tem sido mais custosas hoje? Tem sido mais custosa, que tem lhe causado maior desconforto? Qual dessas coisas? Eu tenho uma boa notícia e quero terminar com ela. Assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, irmãos. A minha oração é de que possamos estar com estes que começaram esta marcha em direção à vida de plenitude da graça e que fizeram da misericórdia não somente um sentimento, mas uma decisão, uma atitude, que fizeram do coração puro morada do Espírito Santo de Deus, que se tornaram homens e mulheres pacificadores, pacificadoras, e que sabem que há um alto preço a ser pago, mas querem saber, olharam para trás
para a história dos homens de Deus no passado e perceberam que isto é um sinal de caráter, de identidade espiritual na presença de Deus. Vamos orar por um momento? Senhor, eu quero só te agradecer a oportunidade que tive de compartilhar com os meus irmãos e irmãs a tua palavra da manhã deste dia. Que esta palavra produza frutos no meu coração, no coração de todos os teus filhos e filhas. Que possamos sair daqui com a certeza de que não há um caminho melhor do que o caminho da tua graça, meu Pai. Abençoa-nos, assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém.